Graça e paz, queridos, estamos juntos nesse momento riquíssimo de comunhão com a palavra de Deus, e eu quero partilhar um texto bastante conhecido dos cristãos e está narrado na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículo 28, aonde Paulo, escrevendo, diz: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. E eu quero compartilhar com você nessa oportunidade sobre propósitos. Propósito de Deus versus os nossos propósitos. Às vezes é normal, no cotidiano das nossas vidas, amargarmos alguma situação e, como consolo, recitamos a parte A desse versículo. Olha, todas as coisas ocorrem para o bem daqueles que amam a Deus. E eu quero te dizer que não estamos errados em fazer isso. 100% não. Às vezes Deus tem um não diante de nós. E o não de Deus, às vezes, é terapêutico na nossa vida, inclusive serve até de livramento. Quando a situação é essa, glória a Deus, a palavra está valendo. Mas às vezes as nossas dificuldades vêm de coisas que nem projetamos em Deus, nem sequer oramos a Ele por tal situação e de repente deu errado. Aí eu não posso, de repente, tenho a liberdade, mas não convém que eu fale, olha, tudo ocorre para o bem daqueles que amam a Deus. Quem sabe, diante de algumas derrotas, não seria a oportunidade de buscarmos a Deus por uma comunhão mais afim. Mas o que Paulo se refere, às vezes, é quando estamos pautados no propósito de Deus e encontramos as dificuldades pela frente. Esse texto é contexto de uma parte onde fala que o Espírito Santo é o grande intercessor da vida do cristão. Se nós pegarmos a leitura desde o versículo 26, que antecede esse que nós lemos, diz que também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossas fraquezas, porque não sabemos orar como convém, mas o Espírito intercede por nós, de sobremaneira até com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a vontade do Espírito, sabe a mente do Espírito. Porque segundo a vontade de Deus é o que intercede por nós. Aí sim, todas as coisas ocorrem para o bem daqueles que amam a Deus. Não somente as coisas acertativas, como as negativas também. Muitas vezes o Senhor tem, no abrir e fechar de portas, a maneira certa de conduzir a nossa vida. Aí nós estamos no propósito de Deus. Mas o propósito de Deus começa na nossa vida quando nós reconhecemos o Senhor em nossas vidas. Quando Ele faz parte de todo o nosso ser, de toda a nossa vida. Propósito significa meta, alvo, desejo, deliberação, uma missão específica. E a primeira missão do Senhor e o seu propósito para com as nossas vidas, Paulo escreveu aos Filipenses, no capítulo 2, no versículo 5, que ele recomenda assim: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo. Quer dizer, Paulo está falando, olha, se assemelhe ao sentimento de Jesus. Então é uma missão possível. Se Paulo está falando que tem que ter em nós esse mesmo sentimento, é sinal que é possível. Isso é propósito de Deus sobre nossas vidas. E olha o que acompanha o que ele fala na sequência. Pois ele, Jesus, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se à semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, e a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e a morte de cruz. Pelo que Deus também o exaltou de sobremaneira, ele deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todos os joelhos nos céus, na terra e debaixo da terra. Então, se nós formos falar de propósito, o carro-chefe das nossas intenções, dos nossos alvos, dos nossos objetivos deve ser o amor a Deus e a vontade de servi-lo. Quando eu tenho essa predisposição em Deus, o Senhor começa a estabelecer propósitos nas nossas vidas. O Senhor começa a nos direcionar. Aí sim, Ele começa a trabalhar no nosso entorno para que tudo ocorra segundo a sua vontade, segundo o amor, para o nosso bem. Aí podemos dizer que tudo ocorre para o bem daqueles que amam a Deus.
E repito, aqueles que são chamados segundo o seu propósito. Eu quero te dizer que propósito é tão importante na vida cristã, principalmente os propósitos de Deus, e Ele não nos isenta de termos também propósitos, só que eu acredito que na nossa soberania, na soberania dos nossos entendimentos, tem que estar o propósito de Deus, como carro-chefe, como patamar. A minha agenda tem que constar primeiramente de Deus. O que eu vou fazer, eu tenho que consultar se agrada a Deus, porque aí sim eu tenho a condução das suas mãos. Eu não estou falando que a misericórdia de Deus não nos assiste, mesmo quando trilhamos por situações que não tem nada a ver com o plano espiritual. Eu me refiro ao trabalho, eu me refiro às vezes aos negócios, eu me refiro às vezes a algumas situações 100% particular que eu posso pedir a bênção de Deus, espiritualizá-la através das orações, mas o que eu me refiro, que propósito é algo tão maravilhoso na nossa vida, que é o maior plano de longevidade nessa vida. Quer viver uma vida longa e feliz? Busque ter um propósito segundo a vontade de Deus, porque o Senhor vai te conduzir com as suas boas mãos, vai te proteger, vai te guardar, porque dentro do teu coração vai estar um propósito pré-definido com Deus. Esses dias, lamentavelmente, eu tive que acompanhar um irmão querido no leito de morte. E eu lidei com tudo para colocar esperança naquele coração, mas o quadro clínico era muito complicado. Então eu cochichei nos seus ouvidos, num dos momentos em que a enfermidade lhe permitiu consciência. E perguntei, irmão, querido, você tem um propósito estabelecido com Deus? Ele pensou um pouco e não teve resposta. Eu acredito, queridos, que um milagre pode acontecer quando nós estamos definidos num propósito de Deus. Presta atenção no que eu estou te falando, que é profundo. Eu queria nessa oportunidade até dar um golpe na sua fé, mas eu tenho que te dizer que propósito é tudo de bom nas nossas vidas. E que essa palavra que o Senhor está nos dando é real. Só que nós precisamos estar enquadrado naquilo que chama-se propósito daquele que nos chamou. E é nessa oportunidade que eu te convido para orar nesse momento. Não sei do seu coração, não sei da sua disponibilidade, mas quem sabe hoje não é o dia de você falar, Senhor, eu quero ter um propósito contigo. Eu não estou te falando um propósito de ser monge, padre, pastor, nada disso. Propósito de honrar a Deus com a sua vida. Senhor, eu quero fazer algo pelo Senhor. Não que seja para pagamento da graça que Ele te dá e do amor que Ele tem por você, mas para que você desfrute da direção da boa mão de Deus. Eu posso testemunhar isso. Existem situações que às vezes eu não tenho palavras para explicar, mas depois vem o amor e a graça de Deus. E eu quero orar por você nesse sentido. Senhor, muito obrigado por todos ao alcance dessa mensagem. Compartilhei esse texto, Pai querido, e quero entregar em suas mãos a mente e o coração de todos que nos assistem, que nos acompanham nesse momento. Que o Senhor esteja abençoando, guardando, protegendo e abrindo a mente, Pai. Abrindo o coração para grandes propósitos, Senhor Deus, com o Senhor. E que o Senhor continue trabalhando em nossas vidas, para que tudo ocorra segundo e para o bem daqueles que te amam. Queremos te amar de todo o nosso coração e por isso queremos ter propósito contigo. Abençoe, Senhor Deus, a todos, em nome de Jesus. Queridos, muito obrigado por essa oportunidade. Se você achar importante essa palavra, você compartilhe. Se quiser aprofundar mais, estamos à disposição. Nós somos a Igreja Batista Chamas do Sinai em Lorena, sempre de corações e de braços abertos por você. Deus te abençoe.